As tarifas impostas por Trump à China confundem os consumidores. Executivos da Target, Walmart e Home Depot reuniram-se com Trump para discutir o impacto nos seus negócios. Embora tenham sido partilhados poucos pormenores, os executivos consideraram a reunião produtiva. O antigo diretor executivo da Home Depot alertou para o facto de os compradores começarem a notar aumentos de preços. O número de componentes e produtos que entram na Home Depot, na Target e na Lowe's é esmagador e vai demorar algum tempo a inverter algo que está nesta globalização há talvez 2 décadas ou mais. A administração está a avançar nas negociações comerciais. A sua equipa vai reunir-se com o resto dos países esta semana. A Walmart e a Target, segundo a notícia que viu, foi há cerca de 4 horas. Há 4 horas, acabaram de avisar Donald Trump que se ele continuar com as suas tarifas, em menos de 2 semanas vão ter na Walmart, na Target, na Home Depot prateleiras vazias, preços a disparar nos Estados Unidos, em todas as lojas dos Estados Unidos. Eles iam dizer à Casa Branca na cara deles. O grande problema em que Donald Trump se está a meter, bem claro para as suas empresas, mas também para todos os consumidores americanos, que são muitos, quase todos os que compram na Walmart ou fazem compras no Walmart ou Target e o Home Depot e todas as outras cadeias que dependem disso. Eles foram falar com Donald Trump como uma criança, como alguém que não entende que ele está a arrastar o país inteiro para uma recessão grave e que estas empresas vão afundar-se. Olha, tirando a nota que é verdadeira. Já agora, deixem-me partilhar convosco algumas fontes a propósito de termos falado aqui há pouco sobre ouro e vejam quanto ouro temos aqui. Ouro e vejam quanto. É o momento perfeito para mudar completamente. Aqui tem algumas das notas que estão a circular sobre esta discussão acerca da reunião que Donald Trump acabou de ter com os empresários das grandes cadeias comerciais como Walmart, Target, Home Depot. Home Depot, por quê? Bem, porque eles estão literalmente a ver como as suas empresas estão à beira da ruína neste momento. Parece um pouco difícil de acreditar que estas empresas americanas, que são os gigantes, os grandes motores da economia do ZEUA, estejam subitamente à beira do colapso. Se estas empresas sofrem, o consumidor americano sofre porque elas próprias já avisaram, o preço será transferido para o consumidor final. E é exatamente a parte principal, a grande maioria dos Estados Unidos, que no final vai arcar com as consequências de tudo isso. E aqui está, aliás, mais detalhes que vou apresentar neste momento, pois não é o meu ponto de vista. Quero dizer, vi aqui há uns tempos nos comentários uma merda, uma oportunidade. Que espero que seja algo imparcial, ele diz. O seu ponto de vista já está definido. A América é o mal da fita. Os mexicanos estão a sofrer, os tipos que tentaram levantar a economia do ZEUA, mas ele esquece-se de que os mexicanos são traficantes. Eu sou mexicano e não sou um traficante. E essa coisa de dizer que o meu ponto de vista é tendencioso, que a América é o mal da fita e que nós, os que sofrem, não somos. Não te confundas, meu amigo. Esse é o ponto de vista do Trump. O Trump é que diz que é ele que está a sofrer, que o mundo inteiro está para abusar dos Estados Unidos, que o mundo inteiro está para abusar da boa-fé dos Estados Unidos e que é por isso que tem de impor tarifas a todo o mundo. Esse não sou eu. Esse não é o nosso ponto de vista tendencioso. E vejam bem, não sou eu que a Target, a Walmart e a Home Depot estão a vir hoje explicar ao presidente dos Estados Unidos que ele não pode continuar a fazer-se de vítima. Que esta visão tendenciosa, como diz, é o que já está a fazer com que estas empresas sejam. Empresas estão à beira do sofrimento e, sobretudo, à beira de uma recessão. Que Donald Trump as tenha recebido. Se imaginarmos que a situação atual da Walmart e da Target seja exatamente essa, seria incrível, não é mesmo?
Como é que estão os milhares de empresas ainda mais pequenas, as pequenas lojas de conveniência, o comércio local? Como é que estão? Bem, elas dependem de todo esse fluxo de comércio e já estão a sofrer. Antes de a Walmart estar em apuros, milhares de pequenas empresas nos Estados Unidos vão à falência. E as consequências vão estar lá. Não estamos a falar de um cenário longínquo, amigos. Estamos a ver os mesmos CEOs que costumavam aplaudir Donald Trump. Estão agora a pedir-lhe um pouco de bom senso. Porque o impacto não vai atingir apenas o seu país, vai atingir todos os americanos. Todos os americanos. Também estava a ver e estou interessado em saber. Estou muito interessado em saber qual é a vossa opinião e Martim Martínez diz: saudações, Victor de Anaheim, Califórnia. Aqui já está tudo a arrebentar pelas costuras. Que Deus nos apanhe de surpresa. A situação econômica nos Estados Unidos neste momento faz-se sentir. O aumento dos preços, meus amigos, é alarmante. E o mais alarmante não é o facto de as lojas irem ficar com as prateleiras vazias. Isso já é suficientemente grave. Mas o mais grave é que a política comercial de Donald Trump não tem direção. É uma montanha-russa em que, bem, hoje ele diz que vai ser simpático para a China, estava a dizer esta manhã, que vai ser brando com a China que está interessado em que a China faça um acordo, que vai gostar do acordo, mas que se vai sentar para negociar, porque agora, como dizíamos esta manhã, está a sentir o calor. Mas também estava a oferecer a mão à China hoje, mas amanhã pode ameaçá-la com mais 145% de tarifas. Ele próprio o disse com este misto de arrogância e confusão, que já sabemos que faz parte da sua maneira de falar, mas primeiro veio garantir a Xi Jinping que o vai tratar bem, que está interessado em fazer a China feliz, quando já estava muito contra a China, disse que ia esmagá-la e dobrá-la. Depois continua a dizer que a China está a destruir os Estados Unidos. Quando tinham tarifa zero, a única coisa que fizeram, diz Donald Trump, foi destruir os Estados Unidos. E hoje quem Trump está a destruir é a Walmart, a Target, Home Depot. E no meio de toda esta confusão retórica, porque o mercado que está a cair primeiro é o mercado americano. E lá estão os grandes CEOs a pedir uma esquina. Enquanto veem como as suas empresas estão em perigo, do Canadá para o México, meus amigos. Isto não é visto porque não é uma percepção que eu tenha deste lado. Isto não é visto de nenhum ponto de vista como uma disputa entre duas potências. O impacto afetará a todos nós que dependemos do comércio regional. Porque dependemos do comércio regional, porque se os Estados Unidos caírem na escassez ou na inflação, bem, vai arrastar toda a cadeia de abastecimento, vai arrastar os fornecedores, claro, vai arrastar os clientes dessas grandes cadeias do outro lado da fronteira que compram tomates ou produtos do México, ou abacates, ou cerveja, ou chocolate, ou leite. Do México, ou abacates, ou cerveja, ou chocolate, ou leite. Queijo, uma série de coisas. E contra isso, meus amigos, não há forma de nos protegermos. Se a decisão de impor tarifas for resultado de uma birra presidencial e não de uma estratégia econômica, então o que podemos esperar? Basta olhar para a situação, a gravidade da situação. Vejam os indicadores que estamos a ver. Esta manhã, Donald Trump realiza uma reunião de emergência com os principais varejistas dos IMNMA. Os maiores retalhistas dos Estados Unidos, Home Depot, Walmart, Target, estão todos numa reunião e todos têm uma queixa. Senhor Presidente, vamos ser acusados pelo palhaço. Basicamente, era isso que lhe iam dizer. Aqui tem a nota, senhor presidente. E o que vai acontecer é que vai haver uma escassez, vai haver uma crise, vai haver prateleiras vazias no Walmart, Target, Home Depot, Costco, Sam's Club. E para além disso, os preços vão subir em flecha. E os americanos não vão ser capazes de pagar os bens mais básicos. Depois, quando ele vê a avalanche chegar, o plano de emergência é lançado. E agora temos uma equipa desesperada de Donald Trump para negociar com o mundo. Para negociar com o mundo. Neste momento, o que temos é: quem quer sentar-se comigo? Depois de ter posto cordas em toda a gente, agora quem quer sentar-se comigo? Bem, dificilmente nem toda a gente quer. Quando se está há quase 4 meses a descer ao mundo inteiro. Fazer amigos não era exatamente o seu forte, mas hoje ele precisa de uma mão amiga para o salvar. Olha o que ele diz. Carolyn Leavitt, a secretária de imprensa de Donald Trump,
Ela é praticamente a secretária de imprensa de Donald Trump. E por isso sai em seu nome para dizer: já estamos a ver com quem negociar como tapar os buracos que criamos. Tirados? Esta manhã tive uma reunião com toda a nossa equipa comercial. Fizemos muitos progressos. Temos 18 propostas apresentadas à equipa comercial. Estas propostas são feitas pelos países, à administração Trump e ao nosso governo. Esta semana, a secretária Bezant, a secretária Letnick, o embaixador Greer, o diretor da ENEC, Hassett e Peter Navarro reuniram-se com 34 países. Estamos a trabalhar rapidamente para garantir que estes acordos são no melhor interesse dos trabalhadores e do povo americano. Ontem, o vice-presidente anunciou os termos de referência para um acordo comercial com a Índia. Isto é importante. As barreiras comerciais da Índia, tanto monetárias como não monetárias, prejudicaram os Estados Unidos e os trabalhadores americanos durante muito tempo. O facto de o vice-presidente, juntamente com o primeiro-ministro Modi, ter anunciado estes termos de referência durante a sua viagem à Índia é um grande passo em frente e demonstra o esforço e a dedicação da equipa comercial do presidente. Quem nos compreende? A equipa comercial do presidente está a ficar louca. No mundo, a ver com quem está a fazer negócios, a quem está a comprar. Quando há uns meses ele dizia que tinha tudo, que não precisava de nada do mundo, e que eles tinham madeira, alumínio, aço, kryptonite, quase tudo. Não precisava de nada de ninguém, nem do Canadá, nem do México, nem da China, nem de ninguém. Foi isso que Trump disse. Que o mundo estava para abusar deles e que eles estavam a dar dinheiro em rolos ao mundo porque são boas pessoas, mas que já tinham abusado deles. E esta manhã, Caroline Leavitt vem a público e diz: não, é isso mesmo, toda a equipa já está ligada, mas nas FA. Vamos ver, vão falar com a Índia. Descubram quem nos quer vender leite, arroz, ovos, feijão, plásticos, tudo o que comprávamos à Índia. Tudo o que comprávamos à China, componentes, vamos lá ver, procurar qualquer coisa. Senhor, está a bater a porta dos CEOs da Home Depot, da Walmart, da Costco, do Target, porque eles estão a dizer que estão prestes de ter as prateleiras vazias, crise econômica e um aumento brutal dos preços. É isso mesmo. E o que é que Donald Trump diz? Não, olha, já estamos a trabalhar nisso, não é que eles tivessem tudo. Até o secretário do Tesouro, Scott Bessent, esta manhã também teve outra reunião privada com muitos investidores, que foi uma bomba que está a confirmar toda esta confusão em que se meteu, que já lhe está a arrebentar na cara. E hoje ele simplesmente não sabe como sair desta confusão. Aí viu as palavras de Caroline Leavitt, mas também esta reunião de Scott Bessent esta manhã, porque o que ela confirma é que a guerra comercial com a China não é sustentável, não é algo para o qual Trump estava preparado, essa é a realidade. Ele disse que vai haver um desanuviamento muito em breve. Mas também reconhece, por outro lado, que negociar com a China vai ser um processo tortuoso, porque a China já não quer negociar. A China está farta dos jogos e disse basta. Desrespeitaram-me. Abusaram do diálogo, quebraram os canais da diplomacia, não é assim? Querem negociar porque já estão nas cordas e não se fosse eu a estar nas cordas. Pura corda negocia, certo? Dão-me um último pontapé no pescoço e a China diz que não dá mais, vejam como é que se vê. Tradução para ver, a equipa de Trump sabe que fez asneira, mas agora não sabem como fazer as coisas bem sem irritar o Trump. E isso é exatamente. E é o que está a transformar este problema em algo muito perigoso, porque não há controlo, não há saída digna, não há norte. Mais cedo ou mais tarde, Trump vai ter de o fazer. Há duas maneiras. Ou sai e diz que estava errado. Que isso não vai acontecer, ou mantém-se fiel à sua decisão, a qualquer custo para o povo americano. Mas o que estamos a ver é que Trump não tinha um plano de contingência. Hoje, e se isto está a acontecer hoje, acontecesse? Há uma semana ele não fez essa pergunta. Bem, e se a China ameaçar vender os títulos do Tesouro, o que é que vamos fazer se a China nos cortar? Todas as exportações de minerais críticos. O que é que vamos fazer? Se a China paralisar toda a sua cadeia de produção, o que vamos fazer se, agora que estamos a lutar com a Europa, a China procura a Europa?
E também, se ela for buscar o Japão e a Coreia do Sul, o que faremos? Se a China for à procura deles e também lutarmos com o Canadá, e agora a China estiver a comprar petróleo ao Canadá, o que vamos fazer se isso acontecer? Eles não tinham um plano. A única coisa que ele está a fazer é improvisar na hora, e para piorar as coisas, no mesmo dia em que Bessent disse isso, Trump veio a público e disse que não tinha intenção de despedir. Jerome Powell, o presidente da Reserva Federal. Amigos, ele acabou de dizer isto, vejam o cinismo. Como ele já sabe que está em sarilhos. Trump diz isso logo a seguir, um dia depois, nem 24 horas depois de ter tuitado na sua rede social, este Truth Social, que diz que a sua saída não pode ser tão cedo. Quer dizer, ele estava a dirigir o secretário da Fed. Mas quando isto desestabiliza os mercados e começa a quebrar o dólar, ele volta atrás e diz, não, como é que eu vou correr? Não meu, somos quase compadres. Ele pressionou a C. Powell. E quando o mercado reage mal, bem, então ele faz o papel de palhaço, faz o papel de desinteressado, tipo, não, vocês não me entenderam, não posso deixar de brincar um bocadinho porque depois levam-no a sério. E bem, ontem o dólar perdeu terreno em relação ao yuan, ao dólar canadiano e ao peso mexicano. Perdeu terreno em relação ao índice. O índice do dólar cai em relação a quase todas as moedas que existem. Contra várias moedas. Isto não é política monetária. E isso, meus amigos, é o que os executivos que o a procurar hoje compreenderam bem. Por quê? Para se queixarem a ele. Avisaram-no de que se ele não parar com esta loucura, podem confirmar isso nas notas que tenho aqui como referência, são realmente muitas notas e todas são provenientes de fontes americanas, entendem? Já agora, para que não digam aqui que propaganda russa, ou chinesa, ou iraniana, ou o que quer que seja. Não, são todas fontes americanas que vieram a público e disseram há algumas horas que os CEOs das empresas mais importantes dos Estados Unidos se reuniram com Trump esta manhã para lhes dizer que, se não pararem com esta loucura, em 2 semanas haverá escassez. Prateleiras vazias, vai haver falências, aumentos de preços, e vocês vão sentir o impacto dos direitos aduaneiros, mas os americanos vão senti-lo de forma brutal. Máquinas, componentes, açúcar, matérias-primas, leite, ovos, tortilhas, tudo. Porque enquanto as grandes empresas podem sobreviver durante 1 mês ou 2 ou 1 ano, quem sabe? Mas todas as pequenas empresas dos Estados Unidos vão cair, vão falir. E se forem à falência, o emprego diminui. E se o emprego cai, o investimento cai. E é esse o castigo que ele queria infligir à China. Bem, isto foi um tiro no pé. Ele literalmente colocou uma bala no seu próprio pé para tornar a América coxa de novo. A última vez, foi quando ele era presidente dos Estados Unidos e aplicou estas tarifas em pequena escala. Agora estão a torná-las grandes e vejam só. E não se trata de uma disputa comercial. Trata-se de um caos que eles próprios estão a infligir, porque ainda nem sequer iniciaram verdadeiras negociações com a China. Não há mesa, mentiras, nenhum progresso. A única coisa que a Casa Branca tem neste momento são 18 papéis com 18 propostas comerciais que não têm forma. Só eles sabem o que são. A China não sabe, nem quer saber. A Casa Branca vem a público dizer que tudo está a correr bem, que a China vai ficar muito contente. Pois bem, só eles é que sabem isso, porque a China não sabe, porque essas famosas 18 propostas não estão na posse da China, e nem sequer está interessada em tê-las. Em suma, estão na fase 0. Estas negociações ainda nem sequer começaram. Mesmo assim, o mercado, que quer ter muito amor, muita fé nisto, reagiu bem hoje. Assim que Trump sai e diz que vai ser brando com a China, que a China vai ficar contente com um acordo, mas que tem de negociar. Então, o mercado sobe um bocadinho. Mas depois de se saber que essas 18 propostas estão apenas no papel, que ninguém as conhece, bem, esse é o efeito. Insatisfação. O que é que vimos esta semana? O FMI a reduzir as previsões de crescimento para os Estados Unidos. O FMI baixou-a para 1,8 para 2025. É um corte brutal, porque o que o FMI está a dizer neste momento é que o problema não é só a política, o problema é a incompetência. É basicamente isso que estão a dizer, que o mundo já não confia na Casa Branca. Não confiam na sua capacidade de gestão. É gerir, mas sem sequer a sua própria economia. Quanto mais o sistema global, muito menos a moeda que é a moeda de referência, na moeda de reserva do mundo.
E isso, meus amigos, para todos nós é um aviso muito, muito grande, porque se o FMI, e repito o que disse antes, se o FMI e os investidores já não têm confiança no EUA, assim como os CEOs das grandes empresas, por que deveríamos confiar no FMI e em suas políticas de Trump? Por que é que havemos de confiar no dólar? É por isso que todos os investidores estão a fugir com o ouro. E eu dei-vos há algum tempo, vejam isso. Streaming, várias opções de como podem investir, comprar ouro, desde 10 pesetas, 100 dólares, 1.000 dólares, uma onça de ouro. 3.500 dólares é o teu investimento mais seguro. Mas se não puderes comprar a onça, 100 dólares, 1.000 dólares, o que quer que tenhas no banco, mas é melhor tê-lo em ouro do que tê-lo em dólares. Continua a tê-lo no banco. Mas não em dólares. E o ouro vale mais. É que é uma informação que nos foi ocultada durante muito tempo de propósito. Para quê? Porque é como quando procuramos algo no Google e eles colocam as 3 primeiras opções, são as pagas, não são? Do motor de busca para que se clique nelas. Mesmo que não seja o que estamos a procurar. Por isso, quando vais ao banco, sim, claro, quantos dólares? Quem te disse? Eu não quero dólares. Dá-me em ouro, pai. E vais ver se eles não te dão. Ouve, eu quero pôr isto no banco. Quantos dólares? Não, tenho essa quantia em ouro. FT é o que vocês quiserem. Já falamos sobre isso há algum tempo, mas por enquanto, e voltando a este tópico, pessoal, bem, até agora não há sinais de que isto vá melhorar. Esta manhã, os mercados estão a subir ligeiramente 2%, depois de Trump sair e dizer que não se preocupem, que quer negociar com a China, que vai ser suave, que os chineses vão gostar do acordo. A China não sabe do que ele está a falar? E depois disso, a propósito, vem dizer que a China está a roubar empregos aos Estados Unidos. Imaginem isto. É como estar numa autoestrada porque o condutor está a rodar o volante sem mãos. Olha, mãe, sem mãos. E podem ver as consequências. Na Europa, por exemplo, esta semana a União Europeia multou a Apple e a Meta em mais de 700 milhões de euros. Como é que Trump responde a isso? Ameaçando novamente a Europa com mais tarifas. Qualquer país que sancione as empresas americanas quando estas vão longe demais. Por outras palavras, não está apenas a lutar contra a China. E o que você acha que esses países que se sentem ameaçados estão fazendo? Bem, está evidente que eles estão constantemente se envolvendo em conflitos uns com os outros. A Ásia com a Europa. Porque se os Estados Unidos são imprevisíveis, então o mundo procura estabilidade noutro lugar. Até a própria equipa comercial de Trump está a começar a fraturar. Peter Navarro, o famoso, que foi um dos mais duros defensores da guerra comercial, e muitos dizem que foi o autor de todo este disparate. Está agora totalmente afastado. Numa das últimas reuniões-chave que o gabinete de Trump tem, Scott Bessent e outros conselheiros saem e vão para a sala oval tentar falar com Trump sobre o que os CEOs lhe estavam a dizer esta manhã. Bem, eles tinham razão. Isto é uma loucura. E onde estava Peter Navarro? Porque eles sabem, de alguma forma, que se ele não parar com isto, a queda do dólar está iminente e vai ser brutal. Sistemática. Por isso, a partir daqui, a única coisa que podemos fazer é analisar isto. A informação que estamos a receber destas reuniões inesperadas dos CEOs das empresas mais importantes dos Estados Unidos, que já temos as primeiras fugas de informação de que o que iam dizer na Casa Branca esta manhã era uma queixa e não tiveram qualquer pejo em dizer que vai haver prateleiras vazias, inflação, escassez. Isso não são boas notícias? Para ninguém. David diz: quando é que achas que as prateleiras das lojas vão ficar vazias? Estou a tentar preparar-me. Bem, olha, não vou assumir nada, mas se olhares para todas estas notas, eles concordam com as declarações dos CEOs da Target, Walmart e Home Depot. E da Home Depot, desses 3 gigantes que se reuniram esta manhã, que se Trump não fizer nada, 2 semanas no máximo, começar prateleiras vazias e aumentos de preços. Foi o que disseram a estes 3 diretores executivos. E fugas de informação e declarações que já estão a circular. Isto já é informação pública. Mesmo voltando à introdução deste podcast, podem ver que até nas notícias eles estão a dizer isso. 2 semanas. Então Caroline Leavitt sai e diz: não, já existe um plano. Bem, o plano é que não há plano. Não, o gabinete já está a fazer tudo o que pode, negociando com países para fazerem negócios com os Estados Unidos. Mas, como dizia o filósofo de Juárez, qual é a necessidade? Qual é o problema? Há apenas 5 meses
tínhamos o comércio mundial. Lutaram com toda a gente, disseram que não precisavam de ninguém e agora vejam como estão desesperados. Que necessidade há de fazer tratados quando já tinham muitos tratados em todo o mundo? Com o México, com o Canadá, com a Europa, com a China? Em suma, hoje estão a gabarense de que vão tapar um buraco que eles próprios abriram. É difícil de acreditar, não é? Saudações ao belo Campeche. Diz Victor Mejia, que fala como se fosse um conselheiro da China. Pois bem, se acredita que os diretores executivos da Walmart, Target e da Home Depot são conselheiros da China? Bem, diga-me você, o que eu lhe vou dizer é que eles compram muito a China. E isso é até a própria Fox News. Aceitaram até amanhã, vão ver aquele podcast onde lhes mostrei as imagens do que a Fox News projeta, onde eles próprios aceitam num gráfico que os Estados Unidos dependem muito da China, e a China depende muito pouco dos Estados Unidos, mas depende. Depende. Obrigado a Tatan Hernandes, saudações ao belo Chile e saudações a todos vós que se ligaram a este podcast, a este último podcast do dia, e vemo-nos amanhã com mais informações.